Muito bem, boa tarde a todos. Dá início à nossa sessão ordinária do órgão especial. Fazer alguns registros aqui. Pesar pelo falecimento do desembargador Sérgio Teixeira de Andrade, que estava aposentado. Né? Lembro muito dele lá de Santos, São Vicente, colega muito querido. Né? Bariri, o Márcio Bartoli, com certeza. Lembro muito bem do Sérgio Teixeira de Andrade. E faleceu agora no dia 21 de outubro, então fica aqui o nosso sentimento de grande pesar pelo falecimento do nosso Sérgio Teixeira. Também registrar com pesar o falecimento do desembargador Sinésio de Souza, que também estava aposentado, é pai do nosso querido colega Marcelo Eduardo de Souza, juiz de direito auxiliar da comarca de São José do Rio Preto, e fica aqui também esse registro. Também fazer o registro do falecimento da senhora Zenaide Martins Retameiro, mãe da nossa colega desembargadora Denise Andréia Martins Retameiro. Registrar também o falecimento da senhora Ariel de Marco Godoy, mãe do nosso querido amigo desembargador José Benedito Franco de Godoy. E também registrar o falecimento da senhora Marie Cole Marquidian Boujequian, mãe da doutora Kenarique Boujequian, nossa juíza substituta em segundo grau. Tá? Então, fica aí o nosso registro de pesar pelos óbitos ocorridos. Vamos transmitir às famílias os nossos sentimentos. Desembargador Malheiros. Presidente, uma homenagem a Vossa Excelência pelo fato de ter assumido a Irmandade na Santa Casa de Misericórdia, se tornando irmão remido. Muito obrigado. E lá vou ter a companhia do eminente Malheiros e também do Ademir Benedito, né? Então agradeço ontem a saudação do querido Ademir, que falou em nome da Irmandade, e lá também estava presente o Malheiros, né? Dizer que eu fiquei feliz porque é mais uma oportunidade que a gente tem de servir ao próximo, né? Nós que somos servidores em tantas situações diretas e imediatas, vamos ter lá mais uma oportunidade de prestar uma colaboração à nossa Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo. Fazer um registro também da aposentadoria. Eu conheci esse colega, Benjamin Simão Júnior, eu tive convivência com ele, aposenta em primeiro grau, na segunda vara da família das sucessões da Vila Prudente. Então, nosso abraço e votos de muita felicidade ao Benjamin Simão Júnior, que também se aposentou. Vamos. Vamos lá. Vamos lá, você vê para mim. Não sei. Vamos dar preferência aos nossos colegas que vêm convocados. Então, tá certo, eu andei pondo PDM 2021. E se puser 2020? Ah, é? Mas você pede para ele, então, olhar. Não tem importância também. Foi 2020, vamos ver. Aí, se puser a velha. 2020. É. Você vê como funciona? Obrigado. Você vê como o computador você prega. Vamos fazer então, como disse, os feitos em que comparecem convocados dois dos nossos colegas desembargadores. Número 62 da pauta, convocado aqui o desembargador Arantes Teodoro, que tem o voto 31933. São embargos de declaração, embargante presidente da Câmara Municipal de São Paulo, embargado o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, diretório estadual. Com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, pois são embargos de declaração, eu vou me limitar a ler a emenda. É uma ação direta de inconstitucionalidade, o acordo reconheceu regular a procuração acostada à petição inicial
E essa constatação tornava dispensável registrar que, no curso do feito, o autor juntou nova procuração, de modo a tornar superado o questionamento acerca daquela. A nominal indicação dos dispositivos violados e da situação neles versada no acórdão tornava irrelevante a falta de alusão aos respectivos incisos. Eu não estou, então, reconhecendo omissão no tocante a esses pontos, estou rejeitando os embargos. O eminente relator rejeita os embargos, está em discussão. Então, esse é o resultado, votação unânime. Número 69 da pauta, também são embargos de declaração. Desembargador Arantes Teodoro tem o voto 31.812. Embargante prefeito municipal de Ribeirão Preto, embargado presidente da Câmara Municipal do município. Com a palavra o relator. São embargos em ação declaratória de inconstitucionalidade, lei de Ribeirão Preto que trata de responsabilidade tributária, artigo 2º da Lei Complementar 2804/2016. E na ocorrência de omissão ou contradição a ser sanada, recurso que não se presta a obter reexame de matéria julgada, eu estou rejeitando os embargos também. Está em discussão? Então, o resultado é rejeitar os embargos, votação unânime. Presidente, eu peço licença para me retirar, por favor. Agradeço a participação, a contribuição, uma excelente tarde. Obrigado, igualmente. Muito bem, desembargador Tristão Ribeiro também comparece convocado. Número 59 da pauta, são embargos de declaração, caso que corre em segredo de justiça. O desembargador Tristão Ribeiro tem o voto 30.018. Com a palavra o relator. Senhor presidente, aqui são dois embargos de declaração oferecidos tanto pelo eminente Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, como também pelo réu Alexandre Augusto da Cruz Feliciano, promotor de justiça em disponibilidade. É um caso em que este colendo órgão especial deliberou reconhecer a sua incompetência para julgar a ação civil pública e determinou a remessa dos autos à primeira instância. E, na verdade, ambos os embargantes estão reavivando matéria já julgada, já definida. Não existe omissão, contradição, qualquer vício no veneno do acordo, de sorte que o meu voto propõe que sejam rejeitados os embargos de declaração. Bem, o eminente relator propõe a rejeição dos embargos, está em discussão. Então, esse é o resultado, votação unânime. Números 72 e 73, julgamento conjunto. Desembargador Tristão Ribeiro tem o voto 30.259. Também são embargos de declaração. Embargante Walmart Brasil Limitada. Embargados o juiz corregedor permanente do ofício de distribuição judicial do Foro da Comarca de São Paulo. Senhor presidente, esse é um caso de uma mandado de segurança em que a hora embargante, a Walmart Brasil Limitada, colocou no polo passivo da ação mandamental várias autoridades, dentre elas o Corregedor-Geral da Justiça, o que implicou na assunção da competência desse órgão especial. No entanto, se decidiu no verão do acórdão que o eminente Corregedor-Geral da Justiça não era parte legítima para figurar no polo passivo dessa ação de mandado de segurança, razão pela qual não se conheceu da segurança e terminou-se a remessa dos autos a uma Câmara da Seção de Direito Público que estava preventa. E o propósito do embargante agora é que esse órgão indique quem é a autoridade coatora. E não cabe a ele porque lhe falta competência desde que foi retirado o eminente Corregedor-Geral da Justiça do polo passivo. Então, o meu voto também é no sentido da rejeição dos embargos. Está em discussão? Então, rejeitar os embargos, votação unânime. Agora, julgamento conjunto dos números 63 e 64 da pauta. O desembargador Tristão Ribeiro tem o voto 30.258. Embargantes, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Embargados, prefeito do município de Guarujá e procurador, aliás, presidente da Câmara Municipal, isso no número 63. 64, o embargante é o prefeito do município de Guarujá, o embargado Procurador-Geral de Justiça. Palavra o relator. Então, senhor presidente, são embargos opostos tanto pelo autor da ação, que é o Procurador-Geral de Justiça, como pelo requerido, que é o prefeito municipal de Guarujá. Este colendo órgão especial julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade de uma lei municipal e por arrastamento de outros dispositivos normativos daquele mesmo município. E agora ambos ingressam com embargos. O Procurador-Geral de Justiça sustenta que a lei municipal, que uma nova lei municipal foi recentemente alterada pela lei municipal que se foi julgada inconstitucional, razão pela qual requer a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da nova legislação.
e o prefeito suscita omissão quanto ao comando do artigo 204, inciso 1 da Constituição Federal. E nenhum dos dois, sob a minha ótica, tem motivo pelo qual eu estou propondo a rejeição de ambos os embargos. Está em discussão? Então, rejeitaram ambos os embargos de declaração por votação unânime. Vamos fazer aqui rapidamente a nossa pauta administrativa. Agradeço a participação do eminente desembargador Tristão Ribeiro. Vossa Excelência, acho que não tem mais nenhum voto hoje para proferir, então tenha uma boa tarde de trabalho. Agradeço a referência e desejo a todos também uma boa tarde de trabalho. Muito obrigado. Então, na pauta administrativa, nós temos o número 1, que é um recurso interposto por Amauri Cascone e Irani Cascone, advogados, contra a decisão que determinou o arquivamento de autos do expediente administrativo. A magistrada interessada é a doutora Camila Rodrigues Borges de Azevedo, da 19ª Vara Civil Central da Capital. Com a palavra o relator, desembargador Pereira Calças. Senhor presidente, pela ordem, eu pediria um minutinho, só que os dois da pauta. O desembargador Cascone pediu a palavra? Ah, perdão. Apenas um registro, presidente, a Amauri Cascone, não há nenhuma relação de parentesco, pelo menos que eu conheça, é Cascone. Tá. Cascone, embora alguns da família usem Cascone, mas eu não conheço, então não há nenhum impedimento, é só para deixar esse registro. Então tá bom. Fica feita então essa ressalva e com a palavra o desembargador Pereira Calças. Senhor Cascone, me desculpe, eu não havia percebido que Vossa Excelência havia pedido a palavra. É só para facilitar que há advogados aguardando dois da pauta e eles pediram adiamento para sustentação oral. Então, antes de iniciarmos a pauta administrativa, a sugestão é que fosse noticiado o fato aos Perfeito. Advogados. É isso mesmo. Então, o número 2 da pauta, que é a defesa prévia expediente administrativo, defesa apresentada pelo doutor Edmundo Leres Filho, esse feito, então, fica adiado por uma sucessão em razão do pedido de sustentação oral. Tá? Então, essa é a súmula que vai constar. Então, já fica o advogado informado dessa decisão. Então, voltando ao número 1 da pauta. Presidente, eu já passei o voto para os colegas, então vou me limitar a ler a ementa. É um recurso à alegação de conluio entre as magistradas, servidores e outras autoridades, com intenção de prejudicar os subscritores da representação para obter ilicitamente o seu patrimônio. As alegações são inverossímeis, são imputações de caráter genérico, que não tem qualquer fundamento mínimo que lhes dê embasamento. É uma hipótese, na verdade, subliminar de inconformismo com a decisão judicial, de caráter estritamente jurisdicional. Foi feito o arquivamento e as razões recursais ora apresentadas não trazem nenhum subsídio inovador. Os fundamentos expostos na representação não justificariam, data vênia, o acolhimento do inconformismo. E a proposta, então, nesse caso, realmente é de que o recurso seja conhecido, mas a ele seja negado provimento. Tudo bem. Está em discussão. Desembargador Renato Sartorelli. Senhor presidente, eu acho que precisa haver preservação da função nossa, jurisdicional, da toga e dos desembargadores do Tribunal de Justiça. O senhor corregedor propõe a remessa na sua manifestação, o ofício, desembargador Pereira Calças, você manda oficiar quem? Há um pedido, eu não me recordo, agora estou sem seu voto aqui. Eu adiro a sua proposta. Não, mas Vossa Excelência propõe, eu estou propondo que sejam oficiados os desembargadores da Câmara determinada, eu não vou mencionar o nome, nem vou ler o que está escrito aqui. Só vou ler uma pequena parte, o que se escreve aqui. Isso é um desrespeito à função jurisdicional, que nós integramos o tribunal, vários desembargadores aqui há mais de 40 anos, estamos aqui e não podemos ouvir esse tipo de acusação. Diz que o processo aqui, desde a distribuição, tanto os juízes e os desembargadores do tribunal nosso, que neles atuaram, isso aqui foi sorteios, foram todos viciados para destiná-lo a tal vara civil e a tal Câmara de Direito Privado. Porque os reclamantes não acreditam em coincidências, sim arranjos internos para a certeza de resultados danosos. Eu vou parar aí.
eu proponho que seja encaminhado ao Ministério Público. Isso para mim é denunciação caluniosa, para examinar a eventual prática de denunciação caluniosa, e aos desembargadores desta Câmara determinada e a juíza também, que aqui é mencionada. Essa é a minha proposta ao órgão especial, senhor presidente. Eu solicitaria que houvesse declaração de voto para eu aderir. Vossa Excelência faz declaração de voto também convergente. Bom, o desembargador Pereira Calças decidirá isso aqui, essa expedição de ofício do Acrescento, voto. claro. Essa proposta só que eu Não, faço. eu acolho. E até, já que é um fato realmente grave, tanto que anteriormente o doutor Enio Santarelli Zuliani, quando compunha este órgão especial, relativamente à conduta habitual desses recorrentes, disse o seguinte, aspas, a acusação sem fundamento revelou ter sido aberta pelos litigantes uma sórdida campanha difamatória à juíza, pois ela não foi omissa e não criou decisão contra a lei para prejudicar a efetividade do processo. A denúncia de que a juíza prevaricou constitui um lance inexplicável daquele que retarda o cumprimento do acordo. Uma morosidade que não justifica a voluntariedade em fazer cumprir a ordem, como se todos os que se opusessem estivessem formando uma quadrilha, que é o que é alegado, para prejudicar os interesses da lide. Aliás, os advogados denunciaram não somente a juíza, como a oficiala e diversas pessoas, porque também pleitearam a abertura de inquérito por formação de quadrilha ou bando, com tentativa de estelionato e alteração de limites. A estratégia dos advogados consistiu em adotar uma política de coação contra a juíza, o que se verificou com a infundada exceção de suspeição, coroada com a denúncia de prevaricação, que foi prontamente arquivada pelo delegado de polícia. Na verdade, os advogados, cientes de que a juíza não prevaricara, provocaram o expediente com a intenção de pressioná-la para que obtivessem resultado melhor. Os advogados exageraram e ofenderam a honra da magistrada, uma tentativa ingênua de desestabilizá-la moralmente em sua comarca. E vai por aí afora. Então, com esse acréscimo, né, o eminente desembargador Pereira Calças adere aí à proposta de expedição de ofício do desembargador Renato Sartorelli. Desembargador Salles Rossi. Senhor presidente, eminentes pares, eu tive o meu nome citado nessa derradeira manifestação que agora é, por votação desse colegiado, rejeitada pelo voto do eminente desembargador corregedor-geral, e a citação que a pessoa interessada, que os interessados fazem, é de que eu teria conhecimento de fatos que eles narram nessa representação. Eu desconheço por completo esses fatos, então eu pediria à autoridade de Vossa Excelência e ao colendo do órgão especial a permissão para que eu declarasse expressamente que não tenho conhecimento absolutamente de nenhum dos fatos escritos pelos interessados. Então eu declararia em separado que a menção feita ao meu nome e de que eu tenho conhecimento desses fatos é absolutamente mentirosa. Tá certo. Pode ser admitida a declaração que passa a constar dos autos. Perfeito. Bom, então, com esses acréscimos, nós temos aqui, o resultado é negar o provimento ao recurso, com expedição de ofício. Número 3 da pauta é defesa prévia apresentada pela doutora Daniela Camberlingo Querubim, juíza da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sorocaba. O desembargador Pereira Calças tem o voto 29.877 e está com a palavra. Senhor presidente, eu também leio a ementa para sermos mais objetivos, já que receberam todos cópia do voto. Envolve apuração disciplinar de magistrado e de meritíssima juíza titular da Terceira Vara Criminal de Sorocaba, a qual ausentou-se da comarca em período de dias úteis e deixando de comunicar previamente ao tribunal a compensação de viagem que ela realizou. Além de ausências não comunicadas ao Tribunal de Justiça, na apuração
desta notícia que chegou à Corregedoria Geral da Justiça e que foi lealmente confessada pela eminente advogada, a eminente magistrada, diga-se, ela confessou que realmente se ausentou da comarca, sob o argumento de que, tendo juiz auxiliar, ela entendeu que a vara dela não estaria acéfala e ela poderia viajar sem ter nenhuma preocupação, porque eram dias em que o auxiliar estaria presente. Em linhas gerais foi isso. Não é? Ela confessa que realmente se ausentou, que não cumpriu a resolução que disciplina esse tema, que permite o uso de compensação, mas nesses casos em que não são casos de urgência, a comunicação deve ser prévia, não é? E o que é pior, repetindo um fato que já foi julgado por esta corte sessões atrás, que é deixar o cartão de assinatura para uso com a senha por servidores da serventia. Então são dois esses fatos que estão bem relatados aí e que, seja por força da confissão e da assunção da responsabilidade, que é invocada pela ilustre magistrada, no que ela é digna de aplausos, não é? Mas, de qualquer forma, isso não justifica que não haja, no meu modo de ver, abertura do processo administrativo para apuração desses dois fatos, que estão comprovados, pelo menos para fins de colocar essa circunstância fáctica sob o crivo deste órgão, que é o juiz natural. Então, a proposta é o afastamento da defesa prévia, com abertura do processo administrativo, por força de infração dos dispositivos da LOMAN, que eu indico também no meu voto. Esse é o voto, senhor. Muito bem, está em discussão. Então, esse é o resultado. Rejeitaram a defesa prévia e abriram processo administrativo disciplinar, votação unânime. Número 4 da pauta são embargos de declaração opostos pelo Dr. Gilberto Cardoso Lins, advogado, contra um acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto contra uma decisão que determinou o arquivamento de uma representação. A magistrada interessada é a doutora Gisele Vale Monteiro da Rocha, auxiliar da capital. Palavra o relator, desembargador Pereira Calças. Senhor presidente, embargos declaratórios com alegação de omissão e contradição. Data máxima vênia, os vícios apontados não se fazem presentes, pelo que a proposta é de rejeição dos embargos. Está em discussão? Então, fica o resultado: rejeitar os embargos, votação unânime. Número 5 da pauta, indicação para preenchimento de um cargo de desembargador, decorrente do falecimento do nosso querido desembargador Luiz Antônio Ganzerla. A indicada é a doutora Kenarique Bojaquian, juíza de direito substituto de segundo grau. Está em discussão? Então, prevalece a indicação. Número 6 da pauta, indicação para provimento de 2 cargos de juiz de direito substituto de segundo grau, decorrentes da promoção dos desembargadores Marcos Gozo e Amable Lopes Souto. Os indicados, doutor Eloy Estevam Trolli, juiz de direito da 4ª Vara Civil de Americana, e a doutora Herta Helena Hollenberg Padilha de Oliveira, juíza de direito da 9ª Vara Civil do Foro Regional de Santo Amaro. Ficam como remanescentes doutor Maurício Campos da Silva Velho, titular da 5ª Vara Civil do Foro Regional de Santana, e o doutor Sulaiman Miguel Neto, juiz de direito titular da 2ª Vara da Família, sucessores do Foro Regional da Lapa. Está em discussão? Então, ficam aprovadas as indicações. Esse número 7 da pauta, eu estou tirando aqui do julgamento para fazer uns ajustes no projeto e traremos na próxima sessão. Número 8, reajuste de uma gratificação judiciária, revalorização da gratificação atribuída aos cargos de assistente social judiciário e psicólogo judiciário no quadro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Está em discussão? Desembargador Ricardo Anaf. Senhor presidente, o fundamento, eu estou lendo aqui, é que a carga horária é a mesma para cargos distintos. Né? Me parece que a questão não é em relação à identidade de carga horária, porque cada função dentro da administração tem uma determinada valorização.
E aqui são funções absolutamente distintas. E se fala sobre fundamento de equidade, ou seja, fundamento de isonomia. Então, uma sugestão minha, senhor presidente, já que está na vossa manifestação, ao invés de fazer relação à carga horária e até mesmo à equidade, pelo juízo de conveniência da administração, que pretende levar a esses a partir desta data. Porque na forma em que está, Vossa Excelência, o juiz da Seção de Direito Público, tem consequências. Então, é a minha proposta, eu não estou discordando de forma nenhuma, eu estou discordando desse fundamento, isso poderia ser abreviado por um outro. Essa é a minha colocação, senhor presidente. Pode ser, não há problema. A nossa ideia aqui é que nós temos aí esses profissionais do corpo técnico atuando aí de uma forma destacada, com a carga horária pesada, com uma carga de trabalho, inclusive, desumana em muitos lugares, porque às vezes um psicólogo atende 2, 3 comarcas, a mesma coisa, os assistentes sociais. Então, a ideia é aproximar a remuneração deles à remuneração dos outros profissionais da área da saúde que nós temos no tribunal. Mas eu vou acolher a proposta de Vossa Excelência e fazemos esse ajuste, certo? Então, está em discussão? Então, fica aprovada essa revalorização. Nós temos aqui os afastamentos de magistrados, que já foram encaminhados aos eminentes integrantes do órgão especial, está em discussão. Então, ficam aprovados os afastamentos. Eu agradeço aqui a participação da nossa eminente secretária. Vamos passar, então, a pauta da sessão judiciária. Desembargador Álvaro Passos. Não, senhor presidente, inicialmente cumprimentando a todos os presentes, gostaria só de reiterar, senhor presidente, que o número 26 da pauta está sendo retirado por mim a pedido da parte interessada, na verdade não a parte interessada, porque é da municipalidade, em função de uma conversa que vem mantendo com a Procuradoria-Geral de Justiça na tentativa de fazer a adequação da lei que está sendo, a qual é imputada a inconstitucionalidade. Então, eu estou deferindo pelo prazo requerido, então gostaria que anotasse a retirada do número 26 da pauta. Obrigado. Então, fica número 26 retirado de pauta a pedido do eminente desembargador relator. Nós temos alguns casos aqui que não serão julgados nesta sessão, em razão do afastamento justificado do desembargador Carlos Bueno, são os números 15, 30, 44 e 101. Esses feitos não serão julgados e ficam como sobra. Número 79 está sendo retirado de pauta pelo relator, desembargador Evaristo dos Santos, tem como impetrante o mandado de segurança João Vitor da Silva e Silva. E o número 90 da pauta permanece adiado a pedido do desembargador Evaristo dos Santos. Desembargador Evaristo dos Santos. Na sessão passada, foram deixados como sobra inúmeros processos de declaração de inconstitucionalidade, um dos quais é relatado pelo desembargador Carlos Bueno, que está ausente hoje. Mas existem 4 outros feitos que estão envolvendo a mesma tese jurídica, que eu acharia conveniente, eu estaria propondo, então, que se continuasse como sobra, a exemplo desse caso do doutor Bueno, que são os números 95, 96, 98, 100 e 48. Perfeito. Eu acho melhor, então, julgarmos conjuntamente esses diversos feitos. Então, todos ficam como sobra para a próxima sessão. O 48 foi introduzido nessa pauta. Os outros anteriores já tinham sido introduzidos anteriormente, mas o tema é mais ou menos o mesmo. O 48, que é relatado pelo Salles Rossi, tangenciaria o mesmo tema. Então, proporia que se fosse... Acho que podemos deixar, né, como sobra e julgamos os feitos em uma única oportunidade. Então, fica acolhida a proposta do desembargador Evaristo dos Santos. Nós temos uma preferência simples, é o número 52 da pauta, é uma direta de inconstitucionalidade, o relator desembargador Salles Rossi, que tem o voto 37.519, autor o Procurador-Geral de Justiça, requeridos o presidente da Câmara Municipal de Taubaté e o prefeito municipal de Taubaté. Com a palavra aqui o eminente relator. Senhor presidente, a ação direta de inconstitucionalidade, expressões
assessor de gabinete, coordenador de artes plásticas, coordenador de artes populares, coordenador de atividades artísticas, coordenador de atividades teatrais, gerente de área, motorista do prefeito, secretária de gabinete, constante nos anexos 5 e 6 da Lei Complementar 236, de 21 de dezembro de 2010, redação dada pela Lei Complementar número 406, de 30 de março de 2017, todas do município de Taubaté. Cargos de provimento em comissão, mediante descrição das respectivas atribuições, que não representam assessoramento, chefia e direção, mas funções técnicas e burocráticas. Violação do princípio da reserva legal, situações avessas às hipóteses permitidas constitucionalmente, relação de confiança não evidenciada, criação de forma abusiva e superficial. Cargos que reclamam provimento efetivo mediante concurso público, inteligência dos artigos 111, 115, incisos 2 e 5º e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Eu estou propondo um decreto de procedência com modulação, fixando o prazo de 120 dias contados da data desse julgamento. É como voto, senhor presidente. O eminente relator julga a ação procedente com modulação. Está em discussão? Então, é esse o resultado. Julgar a ação procedente com modulação, votação unânime. Uma outra preferência simples é um agravo regimental. Relator, desembargador Amorim Cantuária, tem o voto 30.648. Agravante a Fazenda do Estado de São Paulo, agravado José Gonçalves Neto. Com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, senhores desembargadores, eu peço licença apenas para me reportar aqui a ementa, porque eu creio que todos já receberam o meu voto. É um agravo tirado contra um despacho que deferiu liminar e mandado de segurança para manter o pagamento dos proventos de aposentadoria de um delegado e que passou a deixar de receber essa verba de natureza alimentar. O fundamento do recurso é de que essa decisão estaria estendendo benefícios, concedendo benefícios em detrimento à Fazenda, ao Tesouro Estadual. Mas, na realidade, não foi isso que aconteceu. A decisão apenas manteve aquilo que ele já vinha recebendo até decisão final, em razão da relevância dos argumentos que ele trouxe na impetração, sustentando a prescrição da pretensão estatal de cassar sua aposentadoria. Por essa razão, o exame das demais matérias trazidas pela Fazenda em seu recurso se entrosam com mérito, e aqui não é o momento oportuno de examinar. E por esses fundamentos eu proponho o desprovimento do recurso. É como voto, senhor presidente. Está em discussão? Então, prevalece a proposta do eminente relator, negar o provimento ao recurso, votação unânime. Vamos ao número 84 da pauta, uma reclamação. Relator, desembargador Moacir Pérez, tem o voto 30.763, reclamante Claro S.A., reclamado o juiz de direito da 2ª Vara Civil de Pirajuí, e aqui nós temos um pedido de sustentação oral do eminente procurador de Justiça, Rossini Lopes Jota. Eu indago o eminente procurador se dispensaria a leitura do relatório. Então, Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo legal. Muito obrigado. Senhor presidente, desembargador Paulo Dias Mascaretti, senhor relator, desembargador Moacir Pérez, em nome dos quais saúdo os demais componentes desse órgão especial. Vou ser bastante breve nessa exposição e me reportando simplesmente a questão da inadmissibilidade da reclamação em pauta. Na verdade, o contexto dessa reclamação constitucional está numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público na comarca de Pirajuí, e
foi julgada procedente, né? Essa ação civil pública foi julgada procedente pela primeira Câmara reservada ao meio ambiente. O objeto da ação civil pública era a paralisação de uma obra e remoção da estação de base no município de Pongaí, da comarca de Pirajuí, por violações a disposições relativas ao meio ambiente e saúde públicas incertas naquele diploma estadual. A ação civil pública foi julgada procedente pela primeira Câmara reservada ao meio ambiente, em que expressamente foi reconhecida a constitucionalidade da lei estadual em questão. Essa decisão ela transitou em julgado em 5 de março de 2013, motivando assim o início do cumprimento da decisão em primeira instância. Diz o recorrente que a ação de cumprimento em questão decorre diretamente do acórdão que foi proferido por esse órgão especial numa ação de declaração de constitucionalidade, julgada em 5 de 4 de 2013. Então, o que se tem é o seguinte: a ação foi julgada procedente pela primeira Câmara Ambiental e procedente, considerando a constitucionalidade da lei estadual, e posteriormente esse órgão especial julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade relativa à lei estadual que previa essas posturas para que a torre da estação base fosse instalada. Bom, na verdade, o que pretende a reclamante é a suspensão da ação de cumprimento de sentença que tramita na comarca de Pirajuí. Acontece que há 3 óbices, para mim, absolutamente intransponíveis para sequer conhecer essa reclamação. E há um dado importante que eu quero frisar em primeira mão, é que a reclamação, na verdade, não é com relação ao juízo de primeira instância, já que a decisão é da Câmara Ambiental. Então, a reclamação ela se volta, na verdade, contra um órgão fracionário. Mas, primeiramente, eu me refiro ao disposto no artigo 988 do Código Civil, do Código de Processo Civil, em cujo artigo, no inciso 1º, diz com todas as letras do parágrafo 5º, aliás, que é inadmissível reclamação proposta após o trânsito julgado da decisão reclamada. Vale lembrar que o acórdão julgou procedente essa ação pública em 5 e transitou em julgado em 5 de 6 de 2013. Então, sob esse aspecto, não há como admitir uma reclamação, já que a reclamação está servindo assim como uma ação rescisória, nesse caso aqui. Aliás, a ação rescisória que foi proposta contra aquele mesmo acórdão e que foi rejeitada também no órgão fracionário. Foi julgado improcedente e o recurso extraordinário dela interposto foi inadmitido. Em suma, só sob esse aspecto, pela disposição do parágrafo 5 do artigo 988 do Código de Processo Civil, já seria inadmissível a reclamação. Mas tem mais. Eu me refiro aqui, no caso, que essa reclamação, na verdade, é contra a decisão do órgão fracionário do tribunal. E a jurisprudência consolidada, massiva dessa casa aqui, no sentido de que não caber reclamação contra decisões de órgãos fracionários do Tribunal de Justiça. Eu cheguei a anotar aqui um julgado desse colega do órgão especial a respeito desse tema, mas eu acho que não é preciso ler, porque todos conhecem qual é a jurisprudência desta casa. A reclamação nesse aspecto não são conhecidas aqui. Até por um dever de lealdade, eu admito que eu não concordo exatamente com essa posição. Eu acho que é uma questão de competência, esse órgão especial, eventualmente conhecer de reclamações com relação aos órgãos fracionários. Mas o fato é que, como a jurisprudência desta casa é essa, sou obrigado a lembrar também o artigo 926 do Código de Processo Civil sobre o dever dos tribunais de manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. Seria perfeitamente coerente, e não seria coerente com certeza, que se conhecer dessa reclamação e muito menos dar-lhe provimento.
veja que transpor esse limite, nós estaríamos por duas vezes, corrigindo, na verdade, uma decisão da Câmara reservada ao meio ambiente, já que ela julgou procedente a ação civil pública, considerando a constitucionalidade da lei estadual, e depois julgou improcedente a ação rescisória proposta pela reclamante sobre o mesmo tema. Por final, eu lembro que mais uma razão para que não se conheça da reclamação é que a ação civil pública, na verdade, já havia sido julgada quando depois foi proposta a ação direta de inconstitucionalidade. Ora, isso significa, no fim, o seguinte, que, ainda que se admitisse por algum motivo, por alguma razão, que poderia haver, no caso, cabimento de reclamação, o fato é que a Corte não estaria desatendendo a decisão deste órgão especial. Simplesmente porque a decisão não existia ainda. Como ela poderia descumpri-la? São essas razões que me fazem postular pelo não conhecimento dessa reclamação. Muito obrigado. Muito bem. Cumprimento o eminente Procurador de Justiça pela sustentação bastante elucidativa e passo a palavra ao eminente Relator. Senhor presidente, eu acho que minha opção vai ser retirar de pauta, embora eu ache altamente improvável que eu modifique o meu entendimento. Eu quero dizer que eu concordo integralmente com a sustentação oral, o doutor Rossini, inclusive, eu parabenizo pela sustentação oral. Ocorre que em um caso muito similar a este, eu fui o relator sorteado, e também entre os vários motivos de não conhecimento, votava pelo não conhecimento da reclamação, estava um caso do município de Tupi Paulista. O desembargador Paulo Dimas há de se lembrar desse caso, que ele ficou relator designado. E o que é que aconteceu naquela situação? Também uma decisão da Câmara Ambiental envolvendo a mesma lei, e o juiz de primeira instância fez o que está fazendo aqui o juiz de Pirajuí. Enfim, foi decidido daquela forma, transitou em julgado, vamos levar adiante. Houve um agravo em relação a essa decisão do juiz, e este agravo foi julgado por uma Câmara, na época era juiz substituto, hoje é colega nosso, desembargador Cláudio Pedrassi. Ele manteve o entendimento de que a execução deveria continuar, não obstante o decidido aqui no órgão especial. E eu entendi, na minha declaração de voto vencido, que até por esse fundamento, de acordo com o que nós decidimos aqui com muita frequência, realmente não haveria essa subordinação de órgão fracionado, tá, em relação ao órgão especial. Não se poderia dissociar para se acolher uma representação contra um magistrado de primeiro grau, que ele estava na seguinte situação: se aquela decisão transitada em julgada, se ele não determina o cumprimento daquilo que foi decidido, ele estaria sujeito a uma reclamação. Ele determinou o cumprimento, foi avalizado por uma Câmara aqui, por uma turma julgadora de uma Câmara de Direito Público, de uma Câmara, né, não sei se era a Câmara Ambiental, Direito Público, enfim, de uma Câmara, e mesmo assim entendeu-se que pela excepcionalidade da situação, era o caso de julgar extinta aí a execução que então se promovia. E o voto do desembargador Paulo Dimas, ao qual eu não diria que fiquei convencido, senhor presidente, mas eu sempre tenho sustentado que a partir do momento que o órgão especial ele decide num determinado sentido, eu acho que questões idênticas não se pode ter um tratamento diverso. Então, lá no caso, eu me lembro que houve uma defesa muito veemente da Telefônica, no sentido, olha, se for aplicar o julgado, não vai ter telefonia fixa, telefonia móvel e nem internet no município de Tupi Paulista. E provavelmente esse seja um caso similar, tá? Ou seja, aqui é o problema dessas estações base, né, de estação rádio base de telecomunicações, aqui também é paralisação, remoção, etc. E o efeito pode ser o mesmo. Mas, de qualquer forma, para que não paire nenhuma dúvida, até em homenagem aí à sustentação oral, tal, que é muito correta, a meu ver, não obstante
eu tendo a votar em sentido contrário à minha convicção, em nome da colegialidade, eu vou retirar de pauta e fazer uma última análise para ver se eu devo modificar ou não. Mas, em princípio, eu estaria excepcionalmente, como já distribuí o voto aí para todos os colegas, conhecendo e determinando a extinção na esteira, aliás, do voto de Vossa Excelência, senhor. Muito bem. Então, esse número 84 da pauta fica retirado de pauta pelo eminente relator. Vamos fazer, então, os julgamentos dos blocos. Vamos lá. Ações diretas de inconstitucionalidade, indicação de vício de iniciativa, números 33, 39, 42 e 54. Ações diretas de inconstitucionalidade, casos de extinção, números 24, 29, 38, 40 e 41. Mandados de segurança, 76, 80, 81, 82 e 83. Agravos internos, números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11. Outras ações diretas de inconstitucionalidade, casos recorrentes, números 21, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56. Desembargador Xavier de Aquino. Eu gostaria de destaque no 55. Então, 55 está destacado. Prosseguindo, 56, 57, 93 e 99. Embargos de declaração, números 58, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 102 e 106. Conflitos de competência, números 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 88. Classes diversas, número 12, arguição de inconstitucionalidade, 74, incidente de resolução de demandas repetitivas e 85, uma reclamação. Desembargador João Carlos Salete. Peço destaque no número 12, senhor presidente. Número 12, está certo. Então, o número 12 fica destacado. Então, vamos fazer os diversos destaques. Número 55 da pauta, direta de inconstitucionalidade, relator desembargador Ricardo Anaf, tem o voto 28989, autor Procurador-Geral de Justiça, requeridos prefeito do município de Santana e Parnaíba e presidente da Câmara Municipal de Santana e Parnaíba. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, preciso tratar de destaque, Sua Excelência, o nobre desembargador Xavier de Aquino, elegante como sempre, já tinha me avisado que ia indicar vista. Se não houver objeção, eu vou fazer um resumo da própria ementa, para não ter que ficar lendo. Perfeito. Ao cá. São diversos cargos postos em discussão, cargos em comissão, que não guardam nenhuma semelhança de função, de direção, chefia e assessoramento, exceção feita ao cargo de assessor técnico 2, que, além de tudo, guarda um liame de função de confiança, mas sob o aspecto da confiança, além da própria assessoria. Em relação às vantagens remuneratórias que foram previstas, também são vantagens remuneratórias sem fundamento e a vedação constitucional, razão pela qual, senhor presidente, eu estou propondo
que seja o pedido parcialmente procedente com modulação no que diz respeito e tão só aos cargos em comissão. Muito bem. Desembargador Xavier de Aquino. Eu peço vista. Então, feito o número 55, fica adiado a pedido do desembargador Xavier de Aquino. Feito o número 12, a arguição de inconstitucionalidade, relator desembargador Xavier de Aquino, deu voto 31.002, suscitante aqui da arguição 13ª Câmara de Direito Público, e aqui tem vários interessados, estão impedidos os desembargadores Ferraz de Arruda, Borelli Tomasi e Ricardo Anaf. Desembargador Xavier de Aquino. Senhor presidente, trata-se de uma arguição de inconstitucionalidade, leis tais, do município de Palmital, que criaram cargos de provimento e comissão sem descrição das respectivas atribuições, cargos que não retratam funções de chefia, direção e assessoramento. Ação procedente com modulação, estou fixando o prazo adotado de 120 dias. É como voto. Desembargador João Carlos Salete. Senhor presidente, na primeira vista desse voto, confesso que não havia atentado por um aspecto que o desembargador Evaristo dos Santos suscitou quando chegamos aqui. Numa ação, um incidente parecido com este que eu relatei, era uma situação um pouco diferente, porque lá se tratava de uma arguição de constitucionalidade na fase de execução de uma sentença que se fundava na decisão do órgão especial num incidente de arguição de inconstitucionalidade. Aqui é diferente, mas mutatis mutandis se aplica a mesma ideia aqui. O desembargador Xavier de Aquino está propondo se proceda à modulação com um prazo de 120 dias e a ressalva de não serem os servidores compelidos a restituir o que receberam com fundamento na lei, nessas normas ditas aqui agora inconstitucionais, do que eu estou de acordo. Agora, como se trata de uma arguição suscitada numa ação civil pública ou numa ação civil ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em que ainda se procederá a um julgamento de mérito na origem, agora na Câmara suscitante, eu penso que nós não possamos fazer uma modulação de efeitos, porque lá se pede, por exemplo, que sejam condenados os servidores a restituir, quem dirá se é possível ou não a restituição é o juízo da causa, não um órgão especial encarregado de dizer apenas se é constitucional ou não a norma posta em discussão. Então, eu sugeriria, senhor presidente, com todo respeito, que esta modulação não se fizesse neste caso. Muito bem. Desembargador Xavier de Aquino. Eu concordo com o pleito. Então, fica prevalecendo pelo voto do desembargador também Salete, procedência da arguição, extraindo a modulação, que eu acho que está correto. Está correto. E retornando à origem. Né? Isso, aí o órgão fracionário faz a avaliação, a análise do mérito da causa propriamente. Todos de acordo? Então, esse é o resultado do julgamento do número 12 da pauta. Acolheram a arguição e afasta-se aí a modulação proposta pelo relator. O desembargador Salete declara voto ou não precisa, né? Não há necessidade. Então tá. Número 78 da pauta, o mandado de segurança. Relator, desembargador Álvaro Passo, tem o voto 29.396, impetrante Milton Carlos Palma. Impetrados, governador do Estado de São Paulo e comandante-geral da Polícia Militar. Com a palavra, o desembargador Álvaro Passo. Presidente, eu estou perdido aqui o número da pauta, por favor. 78. Estava no 75. Eu lerei a emenda, senhor presidente, já há um apontamento de vista pelo desembargador Ricardo Anaf. Mandado de segurança e impetração pela falta de análise de pedido revisional em processo administrativo que culmina na pena de expulsão do impetrante do cargo policial militar.
perda superveniente do objeto da ocorrência, apreciação do requerimento pela Secretaria de Segurança Pública, que não afasta a omissão de julgamento pela autoridade a qual foi endereçado o recurso, governador do Estado, que figura como hierarquicamente superior e com competência para julgar o recurso. Decisão proferida pelo comandante-geral da Polícia Militar, que não possui condição hierárquica superior à do secretário de Segurança Pública, regulamento disciplinar que exige o direcionamento à autoridade superior e legitimidade passiva do comandante-geral da Polícia, não configuração, pedido subsidiário, independentemente de decadência ou de análise de mérito ou não, que está ligado ao ato praticado por ele no processo administrativo. Decadência, não de reconhecimento. Pedido principal que se volta à análise do requerimento administrativo de revisão direcionado ao governador do Estado e não diretamente ao teor da decisão administrativa de expulsão. Mérito do processo administrativo que não é objeto desse writ, que se limita à existência do direito a ver analisado o respectivo recurso por quem detém o poder para tanto, e dentro do prazo legal, presença da competência da Justiça Comum para analisar o pleito, já que não ingressa no mérito administrativo. A Lei Estadual número 10.177 de 98 regula o processo administrativo da Administração Pública Estadual do Estado de São Paulo, estabelecendo em seu artigo 33 o prazo máximo para a decisão dos requerimentos de qualquer espécie em 120 dias. Decurso de tal período, configuração de direito líquido certo, pelo meu voto, estou propondo que se conceda a segurança. Desembargador Ricardo Anaf. Como adiantou Sua Excelência, eu indico vista. Então, o número 78 da pauta, adiado a pedido do desembargador Ricardo Anaf. Números 75 e 77, dois feitos que vão ser julgados conjuntamente, são mandados de segurança, impetrados por Luiz Gustavo de Lima Pascoeto. O relator é o desembargador Francisco Cascone, em ambos os feitos. O impetrado é o governador do Estado de São Paulo. Então, com a palavra, o desembargador Francisco Cascone. Senhor presidente, esses dois feitos, tem o 104 da pauta, que também é idêntico e foi adiado na semana passada pelo desembargador Negrini. Esses dois também são de delegados de polícia. O 75, impetração contra o governador, procedimento administrativo disciplinar, aplicação da pena de cassação de aposentadoria, constitucionalidade da pena, a despeito de caráter contributivo e obrigatório do benefício previdenciário, ausência de ofensa à proporcionalidade ou violação do direito adquirido, precedentes do órgão especial. Eu, pelo meu voto, estou denegando a segurança e revogando a liminar. E o 77 é do mesmo impetrante. Também, impetração, contrato do governador, procedimento administrativo, aplicação da pena de cassação. Aqui ele aponta nulidades, cessamento de defesa da portaria, procedimento que atende satisfatoriamente aos requisitos legais, inépcia não caracterizada, prescrição da pretensão administrativa que estou afastando, existência de impetração anterior envolvendo o tema, ainda em curso, reconhecimento de litispendência, fatos que ensejaram a instalação do PAD, também alvo de apuração na esfera criminal, independência das esferas administrativa e penal, notícia de arquivamento do inquérito policial que, na hipótese, não interfere na solução da seara administrativa, em ocorrência de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, procedimento administrativo que tramitou regularmente, assegurado ao acusado exercício de efetivo contraditório, ampla defesa, controle jurisdicional das decisões administrativas que se limita ao âmbito da legalidade, embora viável a aferição de aspectos da proporcionalidade e razoabilidade em relação à penalidade imposta. Hipótese em que é evidenciada a equivalência entre sanção legalmente combinada e infração cometida, pretensão deduzida que, em verdade, busca rever mérito da decisão administrativa, impossibilidade. Também estou denegando a segurança. Os três casos, um trata só da inconstitucionalidade da cassação da aposentadoria, mas os outros dois são semelhantes ou praticamente idênticos ao 104 que está adiado. Desembargador Ademir Benedito. Senhor presidente, eu já havia avisado o eminente relator que eu quero pedir vista nesses dois casos e também no 104, que já havia sido adiado anteriormente pelo desembargador João Negrini, mas eu não tive possibilidade de verificar 104 também, gostaria de uma maior reflexão. Então, estou pedindo vista nos três. Tá. Desembargador João Negrini dará voto nessa sessão ou na próxima? E despertou meu interesse com relação a esse voto foi a nossa clássica posição
a respeito da cassação de aposentadoria. Mas eu fui alertado aí por observações lançadas por colegas da desproporção da pena aplicada. Então eu vou aguardar a análise aí pelo desembargador Ademir Benedito para poder ponderar a respeito dessa parte da questão. Muito bem. Então, os três feitos, 75, 77, 104, adiados a pedido do desembargador Ademir Benedito, desembargador Malheiros. Eu indago se eu já havia votado nesses casos, senhor presidente. Só no 104. 104 já votei. Isso. Vossa Excelência está concedendo a segurança no 104 já. Obrigado. Então, ficam os feitos adiados a pedido do desembargador Ademir Benedito. Vamos fazer agora os feitos adiados nas últimas sessões. Número 86 da pauta é a arguição de inconstitucionalidade. O desembargador Ferraz de Arruda tem o voto 36846. Esse feito foi adiado pelo desembargador João Carlos Salete após o voto do relator, acolhendo em parte o incidente. O incidente foi suscitado pela segunda Câmara de Direito Público do Tribunal. Com a palavra ao desembargador João Carlos Salete. Senhor presidente, eu trouxe um voto vista, peço até escusas aos colegas que concluí esse voto hoje de manhã, mandei por volta de 11 horas apenas. Mas as questões discutidas aqui são bastante conhecidas. Eu fiz um resumo do meu voto, logo na introdução, no item 1, eu peço permissão para ler, que sintetiza o que eu sustento na fundamentação, que é longa. Este voto acompanha do eminente relator na conclusão de acolher parcialmente a arguição para afirmar a inconstitucionalidade parcial das disposições legais questionadas, malgrado com fundamentos e extensão um pouco diversa. Assim, porque também vejo inconstitucionalidade nas normas alusivas aos vereadores e ao presidente da Câmara Municipal, não porque autorizem a revisão de seus subsídios, mas porque procedida essa revisão mediante lei e não por intermédio de resolução editada pela própria edilidade. Quanto às normas alusivas ao prefeito, vice-prefeito e secretários, considero constitucional a revisão anual de seus subsídios, que é uma orientação já assente neste órgão especial. Não obstante, reconheço a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei 4.326, de 25 de fevereiro de 2014, por mandar aplicar aos subsídios dos agentes políticos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto a revisão geral prevista no caput do artigo, dirigido aos padrões salariais dos cargos e empregos públicos do quadro de pessoal ativo, inativo e pensionistas da mesma municipalidade, assim descumprindo o preceito constitucional que veda a vinculação de qualquer natureza. Em conclusão, acolho em parte a arguição para, nos limites do pedido inicial da causa e do venerando acórdão suscitante, declarar a inconstitucionalidade. 2 pontos. A. Da segunda parte do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 4.022, de 31 de agosto de 2011, sem redução de texto, apenas para que fique entendido não se aplicar aos vereadores e ao presidente da Câmara Municipal a norma. 2 pontos. Abro aspas. Ficando assegurada a revisão geral anual pelo IGPM, sempre na mesma data, janeiro de cada ano, e sem distinção de índice. E B. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei 4.326, de 25 de fevereiro de 2014, na parte em que vincula a revisão geral dos subsídios dos agentes políticos da Prefeitura Municipal à dos salários, vencimentos, proventos e pensões do quadro do pessoal ativo e inativo que refere. Essa é a conclusão do meu voto, em que eu também acolho, em parte, a arguição, mas para esses fins especificados, senhor presidente. Bem. Está em discussão? Desembargador Ferraz de Arruda. Desculpe, desembargador Ricardo Anaf. Senhor presidente, eu tinha só uma pequena observação. Eu tinha lido o voto, mas confesso que me chamou a atenção novamente a leitura do voto próprio do desembargador Salete, que eu não tive condições, veio hoje, eu tive sessão de manhã. Tem uma parte do voto que diz respeito à alteração salarial dos secretários municipais. Em relação aos vereadores, não há nenhuma dúvida, eu acompanho em níntimo o voto de Sua Excelência do desembargador relator.
A questão em relação aos secretários municipais, ontem houve um comunicado do Supremo Tribunal Federal de suspensão por repercussão geral. Veio ontem isso, em relação às revisões anuais, que não dizem respeito ao vereador, né? Porque aí o fundamento é outro. Então, eu só não sei se não seria caso de suspensão por causa... Veio ontem, no e-mail de ontem, inclusive, um comunicado do órgão do tribunal, num PEC, num GPEC, tem tantas que eu não sei qual é. Esse veio ontem. Então, eu não sei se seria o caso ou não, mas fica a critério de Sua Excelência, o desembargador relator, ele que melhor conhece, só para fazer essa observação. Porque isso aí veio ontem. Né? Então, Desembargador Ferraz de Arruda. Senhor presidente, as intervenções do doutor Anaf, colega de Câmara e amigo de longa data, sempre são pertinentes, assim como são as manifestações do eminente desembargador Salete. A questão aqui me parece que do desembargador Salete, em primeiro lugar, a revisão anual dos vereadores, que parece que ele tem uma divergência com respeito a isso, em que permite a revisão anual dos vereadores, e que por este órgão especial nós entendemos que está sujeito ao crivo da legislatura, o princípio da legislatura. Então, eu só gostaria de observar esta questão. Primeiro, com respeito a isso, se eu entendi assim, me corrija o desembargador Salete, e com respeito à questão levantada pelo desembargador Anaf, não me parece que seria caso agora de suspensão, porque se foi ontem isso, eu não tenho conhecimento disso e seria, no meu entender, no momento impertinente a essa suspensão. Bem, eu penso o seguinte, que talvez seja o caso de julgarmos, porque se for o caso, suspendemos a remessa depois dos autos ao Supremo Tribunal Federal, se vier um recurso extraordinário na sequência. Então é aberta a divergência pelo desembargador João Carlos Salete. Podemos votar? Desembargador Anaf. Desculpe, não tem recurso extraordinário da nossa decisão, porque aqui é arguição. Tá certo. Talvez a decisão lá. Da outra. Exatamente. Se depois, lá para frente, sobrevier lá o julgamento, o de mérito, aí seria o caso de aguardar ou não a solução da repercussão geral. Desembargador Ferraz de Arruda. Caso eu já tinha votado pelo não conhecimento e perdi. Tá. Então é melhor para resolver, vamos julgar então o mérito dessa arguição. Eu acompanho o eminente relator, desembargador Ademir Benedito. Com a devida vênia, também acompanho o eminente relator. Desembargador Pereira Calças. Xavier de Aquino. Eu acompanho o doutor Augusto Ferraz. Desembargador Malheiros. Relator. Desembargador Moacir Pérez. No mesmo sentido, com o relator. Ferreira Rodrigues. Também com o relator. Pérez Pisa. Também, senhor presidente. Desembargador Evaristo Santos. Também com o relator, senhor. Desembargador Márcio Bartoli. Desembargador Francisco Cascone. Renato Sartorelli. Desembargador Borelli Tomás. Desembargador João Negrini. Relator. Desembargador Sérgio Rui. Desembargador Salles Rossi. Relator. Desembargador Ricardo Anaf. Senhor presidente, eu voto com Sua Excelência o relator, já tinha dito isso, só para observar, é tema 864. 864, perfeito. Até vamos anotar. Desembargador Álvaro Passos. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Amorim Cantuária. Também. Desembargador Beretra Silveira. Relator. Desembargador Aguilar Cortes. Relator. Desembargador Alex Zelenovski. Com o relator, presidente. Silveira Paulino. Relator. Então, prevalece o voto do eminente relator. O desembargador João Carlos Salete declara voto. Então, aqui nesse caso, julgaram procedente em parte o incidente.
Desembargador Ferraz de Arruda. É, só para lembrar o poema do Carlos Drummond de Andrade, perdi, ganhei meu dia, né? Perdi lá e ganhei aqui. Tá certo. Tá certo. Número 87 da pauta é um conflito de competência. Relator desembargador Ferraz de Arruda, com voto 36.921, suscitante a segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, suscitada a sexta Câmara de Direito Público. Esse feito foi adiado ao pedido do desembargador Salete, após o voto do relator, julgando o conflito procedente e competente à segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial. Está impedido aqui o desembargador Evaristo dos Santos. Com a palavra o desembargador João Carlos Salete. Senhor presidente, estou pedindo licença para discordar do voto do eminente relator, por entender que a competência aqui é mesmo da Câmara de Direito Público. Escrevi até um voto longo aqui. Eu estou afirmando o seguinte: ação de obrigação de fazer. Petição inicial que busca a declaração da legalidade dos procedimentos adotados pela autora quanto à alteração de seu contrato social, notadamente em relação ao endereço de sua sede. É uma ação proposta em fase da Junta Comercial do Estado de São Paulo. B. Constituição da obrigação da REM promover o registro de alteração do ato societário nos modos em que é apresentado pela autora. Condenação da RE na obrigação de fazer, consistente no registro mencionado e suporte dos ônus sucumbenciais. A ação é proposta em face da Junta Comercial, questionando o ato desse órgão que negou o registro de alteração contratual da empresa, dada a mudança de endereço, demanda que não versa sobre questão societária ou estatutária da empresa, sociedade limitada, mas sobre os requisitos necessários para o registro da alteração do contrato social. A causa de pedir dos termos mencionados não é regulada pelos preceitos legais do Código Civil, aludidos na Resolução 623, mas por lei especial, não se cuidando, enfim, de demanda ligada ao direito societário ou empresarial. Decidir acerca da regularidade ou não da negativa de registro pela Junta Comercial, do ato que lhe foi apresentado, ou por outra, resolver se legítimas as exigências feitas por aquele órgão ao particular, é matéria que se insere dentro das de competência das câmaras de direito público, de conformidade com o disposto no artigo 3º, 1, 2 da Resolução 623/2013, ações relativas a controle e cumprimento de atos administrativos, competência da seção de direito público. Essas causas são relativamente comuns, e a seção de direito público, por suas diversas câmaras, já enfrentou essas demandas. Eu até, colhendo, não fui eu que fiz essa pesquisa, mas colhei essa pesquisa de um acórdão que foi proferido pela Câmara, uma das câmaras empresariais, e levado feito à sessão de direito público, e lá foi conhecida e julgada a demanda. Eu tive o cuidado aqui de anotar esses julgados todos aqui, que podem ser conferidos. Eles versam sobre questões muito assemelhadas a esta e atinentes a registro de atos na Junta Comercial. Com essas razões, senhor presidente, assim sintetizadas, eu julgo procedente o conflito e declaro competente a Câmara suscitada, que é a 6ª Câmara de Direito Público. É como voto, senhor presidente. Então, desembargador Pereira Calças. Senhor presidente, eu vou pedir vista, porque esse caso envolve uma antiga divergência do direito empresarial que trata da competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual. O antigo DNRC, que aliás não chama mais Departamento Nacional do Registro de Comércio, chama DREI, ele estabelece normas de caráter técnico que são aplicáveis a todas as juntas comerciais dos estados e do Distrito Federal. Todas as juntas estão subordinadas tecnicamente ao antigo DNRC e administrativamente, dependendo do desenho institucional da junta, que ora faz parte da administração direta, ora faz parte é uma sociedade, às vezes até de economia mista, cada estado tem uma disciplina sobre isso. É preciso que o órgão especial se debruce sobre esse tema para verificar se realmente é importantíssimo isso para a Câmara Empresarial. Então, eu vou me permitir pedir vista para fazer um estudo
e trazer mais subsídios técnicos para nós todos podermos definir com mais precisão. Embargador Ferraz de Arruda, quer usar a palavra? Senhor presidente, já é o pedido de vista, mas eu gostaria só de lembrar que a matéria posta em juízo, que diz respeito à legalidade das exigências da SUSESP, está inserida no Direito Empresarial, livro 2º da parte especial do Código Civil. Não se trata, portanto, de mero controle de ato administrativo. E a Resolução 623/2013 desse Tribunal diz sobre as competências das câmaras reservadas, na seção de direito privado, esclarece expressamente, bem como as ações principais, acessórias e conexas, relativa à matéria prevista no livro 2º, parte especial do Código Civil, artigo 966 e 1095, e na Lei número 6.404/1976, e as que envolvam propriedade industrial, concorrência desleal, etc. Então, lembrando que a própria resolução faz expressa menção ao livro do Código Civil. E foi com base nisso, que decidi. Muito bem. Então, o feito número 87 fica adiado a pedido do desembargador Pereira Calças. Número 89 da pauta é direta de inconstitucionalidade, relator desembargador Borelli Tomás, voto 25.409, autor da ação a Ordem dos Advogados do Brasil, requerido presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Esse feito foi adiado pelo desembargador João Carlos Salete, após o voto do relator, julgando a ação procedente em parte. Então, com a palavra, o desembargador João Carlos Salete. Senhor presidente, esse caso, os colegas vão se lembrar, nós ouvimos até uma sustentação oral de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, o relator, o desembargador Borelli Tomás, em que a diferença que tenho de pensamento, foi até citada na tribuna pela advogada representante da Câmara, toca apenas a questão da revisão anual dos subsídios dos vereadores, com que eu estou de acordo. Desse modo, pelo meu voto, senhor presidente, eu julgo a ação totalmente improcedente. Então, Vossa Excelência, julgação improcedente. Está certo. O voto do desembargador Borelli acolhe parcialmente. Certo. Desembargador Borelli Tomás, quer fazer uso da palavra? Está certo. Podemos votar? Então, vamos lá. Eu não estive aqui acompanhando as sustentações, desembargador Ademir Benedito. Não. Não? Então, vamos lá. Então, vamos votar, então. Pode repetir. Tá certo. Eu acompanho o eminente relator aqui. Desembargador Ademir Benedito. Eu também, excelente. Com a devida Pereira vênia. Calças. Xavier de Aquino. Desembargador Malheiros. Também. Desembargador Moacir Pérez. Senhor presidente. Ferreira Rodrigues. O relator. Pérez Pisa. Também, senhor presidente. Evaristo dos Santos. Também, senhor presidente. Desembargador Márcio Bartoli. Desembargador Francisco Cascone. Renato Sartorelli. Também, relator. Desembargador Ferraz de Arruda. Também. Desembargador João Negrini. Também. Sérgio Rui. Também. Salles Rossi. Também, senhor. Ricardo Anaf. Desembargador Álvaro Passos. Desembargador Amorim Cantuária. Também, relator. Beretta da Silveira. Relator. Aguilar Cortes. O relator. Alex Zelenovski. Relator. E Silveira Paulino. Então, prevalece a posição do relator. Por maioria de votos, declara voto do desembargador João Carlos Salete. Número 91 da pauta é direta de inconstitucionalidade. Autor, Procurador-Geral de Justiça, requeridos presidente da Câmara de Araraquara, prefeito do mesmo município, o relator, o desembargador Alex Zelenovski, que tem o voto 20753. Esse feito foi adiado a pedido do desembargador Ricardo Anaf, após o voto do relator julgando a ação procedente. Desembargador Ricardo Anaf. Senhor presidente, eu pedi vista porque são inúmeros cargos, a lei criou inúmeros cargos e alguns deles, de fato, com caráter comissionado e outros não.
E o voto, Sua Excelência, está perfeito. Eu estou acompanhando em íntegro a proposta do desembargador relator. Desembargador Alex Zelenovski. Senhor presidente, esse caso, de fato, eu fui alertado pelo eminente desembargador Ricardo Anaf que do voto, como são muitas situações, a descrição especificamente de uma das situações nos cargos assistente de gabinete, houve um lapso na cópia da descrição do fato constante da lei para o voto. Então, na verdade, constava do meu voto, a título de assistente de gabinete, a descrição de um outro cargo, né? Então, na verdade, é feita essa correção apenas para elucidar que a descrição de atividade do cargo de assistente de gabinete, que é o caso ora tratado, é de assessorar o gabinete do prefeito na recepção de demandas públicas e de outros órgãos, promovendo o encaminhamento de orientações, ordens e serviços de interesse do governo aos demais setores técnicos da administração, que realmente me parece que não é o caso de configurar o caso de cargo em comissão. Vossa Excelência está julgando procedente em parte, então? Acho que tem que ser em parte, né? Porque alguns cargos você mantém, outros não. Está ressalvando um dos cargos, é isso? Acho que a procedência parcial. Não entendi, desculpe. Não. Pelo procedente, né? Totalmente procedente. O pedido da ação direta dizia respeito ao assistente de gabinete. E, por um equívoco, não era só copiar a descrição mesmo, foi lançada do assessor de gabinete. Que não é objeto da ação. Que não é objeto e tinha função político-institucional. Que não é o caso, aqui é meramente técnica, não se encaixa nas condições. Tá certo, eu entendi que estava sendo feita uma ressalva quanto a um dos cargos. Então, esse cargo nem estava sendo objeto da demanda. Então, ação procedente com modulação. Está em discussão? Então, é esse o resultado, votação unânime. Número 92 da pauta é direta de constitucionalidade. Desembargador Ricardo Anaf é o relator. Autor, Procurador-Geral de Justiça do Estado. Requeridos prefeito de Batatais e presidente da Câmara Municipal. Esse feito foi adiado pelo desembargador João Carlos Salete, após o voto do relator, julgando a ação procedente. Com a palavra o desembargador João Carlos Salete. Senhor presidente, esse caso é idêntico ao anterior. Aqui eu julgo improcedente a ação. É revisão de subsídios de vereador. Revisão de subsídio de vereadores. Tá. Podemos repetir a votação anterior? Então, fica o resultado, julgar a ação procedente por maioria de votos, vencido o desembargador Salete, que declara voto. Número 94, direta de constitucionalidade, relator Zoador Malheiros, que tem o voto 37461, autor prefeito de Tietê, requerido presidente da Câmara Municipal. Esse feito foi adiado pelo desembargador Borelli Tomás, após o voto do relator, julgando a ação improcedente. Com a palavra o desembargador Borelli Tomás. Senhor presidente, senhor relator, com a devida vênia, eu ouso divergir, porque a Lei 3603 de 2017 do município de Tietê, de iniciativa parlamentar, impõe a realização de processo seletivo para admissão de estagiários, ou seja, trata da forma de provimento de cargos e usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, segundo a análise que fiz. Por essa razão, tenho como procedente a ação. Então, o desembargador Borelli Tomás apresenta divergência para julgar a ação procedente. Desembargador Malheiros, tem alguma observação? Não. Muito bem. Oi? Não, acho que ele dizia de manter o voto. Eu que estava lendo aqui, porque eu não estava na sessão passada, não tinha aí conhecimento da questão. Envolve processo seletivo para admissão de estagiários, é isto, né? A questão. Podemos votar? Eu acompanho o eminente relator, desembargador Ademir Benedito.
Senhor presidente, com a devida vênia, eu acompanho o voto do desembargador Valério Tomás, divergência. Desembargador Pereira Calças. Relator. Desembargador Xavier de Aquino. Relator. Desembargador Moacir Pérez. Relator, senhor presidente. Desembargador Ferreira Rodrigues. Também com o relator. Desembargador Pérez Pisa. No mesmo sentido. Desembargador Evaristo Santos. Está vendo com a divergência, senhor presidente. Desembargador Márcio Bartoli. Relator. Desembargador João Carlos Salete. Divergência. Está vendo. Desembargador Cascone. Com a divergência. Desembargador Renato Sartorelli. Também com a divergência. Desembargador Ferraz de Arruda. Data vênia, divergência. Desembargador João Negrini. Relator, senhor presidente. Desembargador Sérgio Rui. Divergência. Desembargador Salles Rossi. Desembargador Ricardo Anaf. Com a devida vênia, senhor presidente, com a divergência. Desembargador Álvaro Passos. Relator. Desembargador Amorim Cantuária. Data vênia, divergência. Desembargador Beretta Silveira. Divergência. Desembargador Aguilar Cortes. Com a divergência. Desembargador Alex Lenovski. Com a divergência, presidente. Desembargador Silveira Paulino. Divergência. Então, aqui prevalece a divergência. Desembargador 15 a 10. Desembargador Borelli Tomás fica como relator designado. Desembargador Antônio Carlos Malheiros declara voto. 97 da pauta é direta de inconstitucionalidade. Alex Zilenovski é o relator, com o voto 20653, autor prefeito de Presidente Prudente, requerido presidente da Câmara Municipal. Esse feito foi adiado a pedido do desembargador Márcio Bartoli após o voto do relator, julgando a ação improcedente. Com a palavra o desembargador Márcio Bartoli. Presidente, eu encaminhei uma declaração de voto propondo a procedência da ação. A lei dispõe sobre a obrigatoriedade de concessionário de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infraestrutura restringir a ocupação do espaço público dentro do que estabelece normas técnicas aplicáveis e promover a regularização e retirada dos fios inutilizados em vias públicas. Só que, com todo respeito, eu acho que a competência aí não é da municipalidade, sim, ela é federal. A Constituição, no seu artigo 21, diz que cabe à União, compete à União explorar diretamente, mediante autorização, concessão, permissão, o serviço de instalações de energia elétrica. E a Lei Federal número 9.427, que instituiu a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, disciplinou o regime das concessões de serviços públicos. E no seu artigo 20 diz aqui, a execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada para a União, para os estados e para o Distrito Federal. Quer dizer, exclui o município, né? Não contempla a municipalidade aqui nesse caso. E a lei municipal, ela, na verdade, ela repete uma resolução baixada pela uma resolução conjunta número 4 da ANEEL e da Anatel, e repete o que essa resolução estabeleceu a respeito de regras de uso, ocupação e compartilhamento de postes. Então, data vênia, eu voto pela procedência da ação direta. Então, está aberta a divergência. Desembargador Alex Zilenovski. Senhor presidente, se me permite, talvez para reavivar o tema, isso já foi, o pedido de vista já faz algum tempo. A emenda do voto, ela sintetiza no seguinte sentido: constitucional, administrativo, Lei 9.339, de maio de 17, do município de Presidente Prudente, e obrigatoriedade da empresa concessionária de distribuição de energia elétrica atender normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promover a regularização e retirada de fios inutilizados. Alegada ofensa, separação dos poderes, invasão de competência federal para legislar sobre energia, inocorrência, iniciativa parlamentar, polícia administrativa, competência municipal. A lei municipal em questão, senhor presidente, ela trata do seguinte: dispõe sobre obrigatoriedade da empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infraestrutura se restringir à ocupação do espaço público dentro do que estabelece as normas técnicas aplicáveis e promover a regularização e retirada de fios inutilizados em via pública. Norma que se refere à determinação de retirada de fios e cabos de empresa
prestadores de serviço, quando excedentes ou sem uso, ou ainda o alinhamento de postes conforme normas técnicas, o que tange à proteção do meio ambiente e urbanismo, sobre os quais o município está autorizado a legislar ao teor do que dispõe o artigo 30, incisos 1, 2 e 8 da Constituição Federal. No julgamento do recurso extraordinário 581.947, da relatoria do eminente ministro Eros Grau, o Supremo Tribunal Federal já assentou que as concessionárias de energia elétrica se submetem às regras de direito urbanístico. A norma que obriga a concessionária de distribuição de energia elétrica a comportar-se às normas técnicas aplicáveis e a retirar os fios inutilizados não repercute em ato de gestão administrativa. Disciplina de polícia administrativa sobre a colocação e manutenção de fiação e postes não é reservada à iniciativa do chefe executivo. Princípio de separação invulnerável. Não usurpa a competência da União para legislar sobre energia a lei local que cuida do meio ambiente urbano, determinando a concessionária de energia elétrica a conformação aos padrões urbanísticos nela utilizados. Questão que versa sobre simples disciplina relacionada ao planejamento e controle do uso e ocupação do solo urbano. E aí eu sigo no sentido de desenvolver a questão do tratamento urbanístico competência municipal. E, se me permite, apenas um aspecto levantado pelo eminente desembargador Márcio Bartoli, que alude a uma determinada resolução conjunta, número 4, resolução ANEEL e Anatel. Com todo respeito, me parece que essa resolução ela trata de hipótese distinta do caso ora versado, porque ela estabelece normas atinentes à ocupação e compartilhamento de postes. Tanto que no artigo 4º, por exemplo, dessa resolução, ele fala no compartilhamento de postes, os prestadores de serviços de telecomunicações devem seguir o plano de ocupação e infraestruturas da distribuidora de energia elétrica e normas técnicas, e aí por diante vai. E não me parece que seja este caso, esta hipótese que é tratada nesta lei municipal, que me parece que o assunto é singelamente de uma regra de postura urbanística, a qual o próprio Supremo Tribunal Federal entende que as empresas concessionárias de energia elétrica hão de se submeter. Então, apenas essa consideração, senhor presidente. Então, podemos escolher os votos? Discussão bastante interessante, aí um tema árido aqui, mas eu me permito, diante das colocações feitas pelo desembargador Alex Zelenovski, acompanhá-lo. Desembargador Ademir Benedito. Eu também, senhor presidente, pedindo vênia ao eminente desembargador Márcio Bartoli, eu estou convencido pelas razões do eminente relator, acompanhando a sua conclusão. Desembargador Pereira Calço. Data vênia com o relator. Desembargador Xavier de Aquino. Com o relator. Desembargador Antônio Carlos Malheiros. Divergência. Desembargador Moacir Pérez. Peço licença, mas acompanho o relator também, senhor presidente. Desembargador Ferreira Rodrigues. Também com o relator, senhor presidente. Félix Pisa. Também, senhor presidente. Evaristo dos Santos. Também com o relator da Tavena, senhor presidente. Desembargador João Carlos Salete. Também com o relator, senhor presidente. Desembargador Francisco Cascori. Com a divergência. Desembargador Renato Sartorelli. Com o relator da Tavênia. Desembargador Ferraz de Arruda. Data vênia, relator. Borelli Tomás. Devida vênia com o relator. Desembargador João Negrini. Relator. Sérgio Rui. Também. Desembargador Salles Rossi. Data vênia com o relator. Ricardo Anaf. Com a devida vênia, senhor presidente, com o relator. Desembargador Álvaro Passos. Da mesma forma, senhor presidente, com o relator. Desembargador Amorim Cantuária. Também, senhor presidente. Desembargador Beretta da Silveira. Relator. Aguilar Cortes. Também. Desembargador Silveira Paulino. Também. Então, prevalece o voto do relator, julgando a ação improcedente. Desembargador Márcio Bartoli declara o voto. Número 103 da pauta é mandado de segurança. Desembargador Alex Zelenovski tem o voto 2755. Impetrante Rodrigo de França Bernardo. Impetrado governador do Estado de São Paulo. Esse feito foi adiado a pedido do desembargador Xavier de Aquino, após os votos do relator e do desembargador Ricardo Anaf delegando a segurança e o voto do desembargador Malheiros concedendo a ordem. Com a palavra, o desembargador Xavier de Aquino. Senhor presidente, trata-se de concurso público, eu tenho a tese
ao inverso, e eu gostaria que o 105 também, se pudesse ser julgado a posteriori, porque eu trago uma declaração de voto divergente no 103, e no 105, em que é relator o eminente desembargador Malheiros, eu declaro convergente. Certo. Então, no número 103, Vossa Excelência está acompanhando a divergência. Divergência. Votos dos desembargadores. E declaro. Tá. Desembargador Ricardo Anaf. Senhor presidente, como Vossa Excelência já havia apontado, eu já havia votado, acompanhando Sua Excelência o desembargador relator. Eu só gostaria de observar que eu vou declarar igualmente, na hipótese, voto convergente à Sua Excelência. Tá certo. Então, o desembargador Xavier de Aquino está apresentando, nesse caso, o voto no sentido de denegar a segurança, é isso? Não. Concede a segurança, está certo. O desembargador Ricardo Anaf e denega a segurança, acompanhando o relator. Eu não voto nesse caso. O desembargador Ademir Benedito. Desembargador Moacir Pérez pediu para falar? Eu pedi para falar, queria fazer apenas... Não constou aqui, pode falar. Tá. Algumas observações, senhor presidente. Eu vi o voto, desembargador Alex Zinanovski, muitíssimo bem fundamentado, como são sempre os votos de Sua Excelência, mas eu percebo que, basicamente, ele se assentou naquela decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. Naquela decisão foram caracterizados os requisitos que se deveriam observar para considerar uma situação como excepcional, a ponto de não se reconhecer o direito subjetivo à nomeação de candidatos dentro do número de vagas. O ministro Gilmar Mendes, ele fala que o primeiro dos requisitos seria a superveniência de uma situação, então, excepcional, que deve ser necessariamente posterior à data da publicação do edital. E mais do que isso, diz que a imprevisibilidade da situação é que é determinante para se configurar esse caráter excepcional. Eu observo que no início de 2014, o quadro já era um quadro recessivo. O PIB do primeiro trimestre foi negativo, e o do segundo trimestre também, embora esse edital tenha sido do começo de junho, o PIB, enfim, a manifestação aí dos técnicos sobre o PIB também negativo do segundo semestre só foi posterior, mas, evidentemente, no âmbito do Palácio já se sabe exatamente qual é a tendência, o que vai acontecer. Então, nós já estávamos diante de um quadro que os economistas chamam de recessão técnica, ou seja, são 2 trimestres com PIB negativo. Então, sob esse prisma, eu não caracterizaria esta situação como uma situação excepcional. Talvez tenha faltado uma leitura de ambiente do gestor público para que um edital prevendo 5.000 vagas fosse publicado naquele momento. E essa imprudência, senhor presidente, ela acarretou um problema enorme. Frustrou expectativas, foram mais de 40 mil candidatos para 5.000 vagas, e não é só o valor da inscrição de R$ 45, que é muito representativo para alguém que está lutando por uma vaga enfim, cujo salário inicial, né, desse concurso era menos de R$ 1.000. Mas não é só o valor pago, são os momentos de estudo, é a dedicação, é a renúncia em relação a outras atividades para poder apenas estudar, compra de material didático, etc. Então, evidentemente, isto afetou de uma maneira direta essas 40 mil pessoas que se habilitaram aí a prestar esse concurso público.
E sob esse prisma, eu lamento muito essa situação e não posso deixar de me solidarizar com quem ganha e não leva, vamos dizer assim, numa terminologia talvez não apropriada, pela solenidade daquilo que está se discutindo. Mas, de qualquer forma, na essência, é isto que acontece. Não obstante, senhor presidente, então, apenas voltando, então, sob esse fundamento, e basicamente o voto do ilustre relator é nesse sentido, embora, evidentemente, acrescentando com uma doutrina de alta qualidade, eu acho que por aí talvez não fosse o caminho para se denegar a ordem. Eu observo, entretanto, e nesse aspecto eu acho que o voto, no caso que o desembargador Malheiros é relator, o voto em separado, o desembargador Ricardo Aná foi muito feliz, porque ele aborda a questão sob o prisma da lei de responsabilidade fiscal. E sob o prisma da lei de responsabilidade fiscal é que realmente passa a ser um problema a concessão da ordem. Embora, paradoxalmente, a gente esteja tratando um mandado de segurança individual como se fosse um mandado de segurança coletivo, porque, a rigor, a concessão, em um caso, não implica dizer necessariamente que sim, 4.999 outros serão concedidos. Mas, na prática, ou seja, pragmaticamente falando, a gente sabe que o reflexo do que se decidir aqui hoje, evidentemente, vai irradiar e vai atingir essas outras situações. E, realmente, 5.000 cargos, neste momento, talvez fosse um problema para o Executivo. O Colendo, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem uma decisão, e isso talvez tenha sido o fator decisivo no meu voto, que já adianto é no sentido da denegação da ordem, não obstante as minhas observações iniciais. Este voto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ele trata de um caso que se adapta como uma luva confortável ao caso que nós estamos julgando hoje. Por quê? É um recurso de mandado de segurança, concurso por candidato classificado dentro do número de vagas previstas no edital. Direito subjetivo a ser nomeado. Recusa motivada pela administração. Limite prudencial, artigo 22, parágrafo único, inciso 4, Lei Complementar número 101 de 2000. Então, aqui o candidato tinha se colocado em 45º lugar, num concurso em que 60 vagas eram previstas, e o entendimento foi o de que, no Colendo do Superior Tribunal de Justiça, que a exceção a essa regra só poderá ocorrer se não tiver sido alcançado o limite prudencial de dispêndios com folha de pessoal. Declarado por quem? Pelos órgãos de controle interno e externo, respectivamente. No caso concreto, eu fui verificar o voto, a manifestação do Tribunal de Contas, e está dito aqui, em 2017, situa-se acima de 44,10%, exigindo por esse tribunal de cumprimento, inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 59 da Lei Complementar 101 de 2000. E acrescenta, e alerte o governo, o que faz parte desse voto, está lá mencionado como alerta mesmo, para que o senhor governador adote as medidas que lhe compete com vistas a que não seja ultrapassado no exercício de 2017 o limite legal permitido. Então, está lá especificamente a ressalva, alerta. Em razão de despesa pessoal no exercício haver ultrapassado 90% do limite legal, o tribunal faz alerta ao governo, em negrito, nos termos do inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para as medidas que lhe caberá adotar. Então, me parece, senhor presidente, embora muito a contragosto, diga-se de passagem, que não há como se fugir da realidade, que não pode haver uma determinação, penso eu, ou seja, uma decisão deste judicial, uma determinação ao senhor governador, para que ele pratique uma infração à lei de responsabilidade fiscal, o que o sujeitará a sanções administrativas e, eventualmente, até criminais. Em síntese, senhor presidente, eu acho que estamos diante daquele caso em que existe um conflito entre o interesse particular, que é o direito subjetivo à nomeação dos candidatos, e do interesse público, que é o interesse nos limites dos gastos com o pessoal. E dentro deste conflito, eu entendo que deva prevalecer esse último, deva prevalecer o interesse público.
Então, embora muito contrariado, eu não vejo como se possa mesmo conceder a ordem, embora sob o fundamento do voto em separado do desembargador Ricardo Anaf, que já anunciou que vai fazer a declaração de voto em separado, então eu não preciso fazer uma declaração daquilo que eu, enfim, dos tópicos que eu acabei de pontuar. Então, basicamente é isso. Muito bem. Desembargador Ademir Benedito. Eu estou acompanhando o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Pereira Calças. Desembargador Antônio Carlos Malheiros. Vossa Excelência abriu divergência, não está anotado aqui. Moacir Pérez já votou. Ferreira Rodrigues. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Pérez Pisa. Desembargador Evaristo dos Santos. Desembargador Márcio Bartoli. Desembargador João Carlos Salete. Com o relator, senhor presidente. Francisco Cascone. Relator. Desembargador Renato Sartorelli. Também com o relator. Ferraz de Arruda. Relator. Borelli Tomás. Desembargador João Negrini. Relator. Sérgio Rui. Também. Salles Rossi. Relator. Álvaro Passos. Amorim Cantuária. Desembargador Beretta Silveira. Relator. Aguilar Cortes. Senhor presidente, eu só queria cumprimentar o desembargador Moacir pela exposição, acho que muito feliz aí, muito bem fundamentada. E eu gostaria só de acrescentar mais um detalhe aí, que é o fato de não ser um caso de discriminação de candidato, de preterição de um em benefício de outro. É um caso que é geral, não houve nenhum nomeado, então eu acho que isso reforça mais a posição no sentido de denegação da ordem. Então, eu voto com o relator. Muito bem. Desembargador Silveira Paulino. Relator. Então, prevalece a posição do relator. Desembargador Xavier de Aquino declara voto? Declaro. Desembargador Ricardo Anaf declara voto também. Desembargador Antônio Carlos Malheiros declara voto? Não, e sugiro que a gente repita esse resultado para o 105. Perfeito. Desembargador Pereira Calças. Queria sugerir, eu não assisti todo o debate, porque eu estava fora, mas que também o desembargador Moacir Pérez ou o doutor Anaf acrescentasse essa argumentação do voto do Tribunal de Contas, que eu achei que é um reforço, além da outra sugestão que foi colocada aqui, no sentido de que houve uma advertência, inclusive, a respeito do chefe do Executivo, porque isso aí é fundamental, eu achei. O desembargador Moacir Pérez até pediu a palavra. Vai declarar voto? Ele disse que não, mas a minha sugestão é que, ou pelo menos que o doutor Anaf também fizesse, porque eu não assisti a última, me desculpem, mas que eu achei muito importante para somar o voto do relator. Desembargador Moacir Pérez. Problema em fazer a declaração de voto, é claro, até me agradaria muito. O único problema que eu pensei que talvez pudesse atrasar um pouco é como eu estou me submetendo a um tratamento, e o meu pensamento é tirar 15 dias de férias a partir do dia 21, eu não sei se eu consigo resolver todas as minhas coisas até aquela data, inclusive um eventual... Desembargador Alex Zenoff incorporaria o voto, esse fundamento? Isso foi alegado, inclusive, pela... Com todo o respeito ao eminente desembargador Moacir Pérez, do voto, eu reproduzo informações que foram prestadas pelo governador do Estado de caráter eminentemente técnico, que, na verdade, configuram a descrição dos mesmos fatos, ou seja, dificuldade, o cenário econômico-financeiro que o Estado vivia quando a abertura do certame, decisão e abertura do certame, e a situação atual. E apenas se me permite, para contrastar essa questão, talvez eventualmente superá-la, o pequeno trecho das informações do governador, ele fala que no exercício de 2014, quando inaugurado o certame do edital 2/321/14, a despesa total com pessoal correspondia a 50,71% da receita corrente líquida, enquanto que o limite de alerta era de 54%. E o limite prudencial era de 57%. Entre mentes, nos exercícios posteriores, houve evidente queda da arrecadação tributária e, diante do cenário de crise nacional, os demonstrativos da despesa com pessoal dos exercícios de 2015 e 2016 passaram a apontar que a despesa total
com pessoal no Estado de São Paulo atingiu, respectivamente, as alarmantes cifras de 53,44% e 54,23% da receita corrente líquida, tangenciando o limite prudencial determinado pelo artigo 59, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, no exercício de 2016 foi ultrapassado o limite de alerta. Isso consta das informações e consta do voto. Então, foi justamente Vossa Excelência está colhendo essas informações. Na verdade, colhendo não, já consta do voto isso. Certo. Então, eu acho que não há necessidade, então, de qualquer outro acréscimo. Desembargador Moacir Pérez. Existe essa menção. E exatamente por existir essa menção é que eu fui ver se realmente havia este alerta, em que termos ele foi dado. Eu diria que ele passou a ser uma coisa relevantíssima. Receber do Tribunal de Contas um alerta no sentido que pode haver reprovação de contas, etc., e violação da lei de responsabilidade fiscal, eu acho muito importante. E assim, não me impressiona muito esse dado frio, quanto era em 2014, 2015, qual era o percentual, porque o fato é que a crise já estava incorporada ao país, e ou seja, já havia o prenúncio de alguma coisa que nós estamos vivendo ainda hoje, entendeu? Então, colocar isso como algo absolutamente imprevisível e surpreendente, isto absolutamente não ocorreu. Tá? Não teve nada de imprevisível, uma situação, ao contrário, absolutamente previsível, todo mundo falava, tá? Uma situação que, aliás, veio do ano anterior, que levou, inclusive, o senhor governador e o prefeito de São Paulo, então prefeito Haddad, a reduzir a tarifa de ônibus em cima de um movimento popular de grande monta, tal, e já se acenava essa situação de crise. Então, não foi uma novidade. Então, estabelecer número, era 50, passou a 70, passou a 50, eu acho que não sei se é tão relevante com a devida vênia do ilustre relator, a quem acompanha, diga-se de passagem. Desembargador Anaf. Senhor presidente, de fato, é interessante a observação do Tribunal de Contas. A análise que eu faço no voto no outro, que é o seguinte, que eu estou divergindo, diz respeito, eu me atenho mais à lei de responsabilidade fiscal, cito parte, inclusive, da informação do governador, que cita também Sua Excelência, o senador Alex Zilenovich. Eu me prendo mais numa única razão. A lei de responsabilidade fiscal proíbe a admissão. É por isso que houve a observação do Tribunal de Contas. Agora, eu não preciso de uma observação do Tribunal de Contas ao governador de cumpra a lei de responsabilidade fiscal. Não é? Então, são enfoques muito parecidos, tanto do desembargador Alex Zilenovich quanto o meu, mas o meu está exatamente na questão da lei de responsabilidade fiscal, porque ela proíbe expressamente. Aliás, é mais um fundamento que Vossa Excelência tem que acrescer naquele outro, que nós julgamos o último da pauta administrativa, porque o Estado de São Paulo compreende, né? Então é mais uma dificuldadezinha que vai ser colocada. Então, eu acho que não é necessário. Em razão disso, eu estou declarando voto, acompanhando em íntegro, repito, e no outro estou divergindo. O voto vai ser basicamente o mesmo. Vossa Excelência vai declarar voto ou não precisa? Nesse aqui eu estou declarando voto, tá? Assim como no outro eu já tenho declarado. Senhor presidente, eu posso fazer uma última observação? Prometo que vai ser a última e a razão. O desembargador Anaf tem toda a razão, é absolutamente suficiente. Eu apenas observo, tá, e a razão, o que me levou a buscar tal aqui a manifestação do Tribunal de Contas foi essa decisão do Superior Tribunal de Justiça que eu mencionei. Ou seja, está dito aqui, exceção é regra, só poderá ocorrer se for alcançado o limite, se tiver sido alcançado o limite prudencial de dispêndio com folha pessoal, declarado este fato pelos órgãos de controle interno e externo respectivos. Então, da administração. Então, apenas em razão disso é que eu fui buscar lá o parecer. Então, eu entendo o alerta como, olha, uma declaração de cuidado com isso. Mas, claro que não é imprescindível. Mas a questão aqui já está bem debatida. Eu acresço no meu voto. Se Vossa Excelência me manda, eu acresço no meu voto. Assim eu vou enriquecer o meu voto. Bom. Então, pronto. Então, no 105 podemos repetir o mesmo resultado? E aí o desembargador Anaf fica como relator designado. Isso. Certo? O desembargador Malheiros e o desembargador Xavier de Aquino declaram voto. Tá certo? Está certo assim? Desembargador Malheiros? Acompanha a divergência. Está certo. Só no 105. Está correto, então? Então, denega acompanhando a divergência. Isso. Tá. Denegam a segurança. No 105, denegaram a segurança. O desembargador Ricardo Anaf fica como relator.
desembargador Malheiro Xavier de Aquino declaram voto. Então, está resolvido. Bom, então, encerramos os feitos para julgamento. Próxima sessão será no dia 22 de novembro, que dia 15, semana próxima, será feriado. Então, estaremos juntos no dia 22. Agradeço a participação de todos.